Muito bem. Então, nós estamos na nossa CEAPED, Sala Especial, Estudos Avançados da Palavra de Deus. Nós já estamos na 62ª CEAPED, são 62 dias de matérias. Glórias a Deus. Amém. O nosso Para mim é tema... uma honra, porque eu estou desde o início, graças a Deus. Muito bem. Nosso tema de hoje é perdoar para ser perdoado. Os pecados ocultos na igreja e fora dela. O nosso texto áureo, Romanos capítulo 15, versículo 1. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo os perdoou, assim fazei vós também. Deixa eu só aumentar um pouquinho a fonte aqui. Aumentar um pouquinho essa fonte. Muito bem. Nosso preâmbulo e justificativa do tema. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Mateus capítulo 18, versículo 7. E o mundo será cobrado pelos seus escândalos. O que dizer dos escândalos na igreja? Todo pecado deve ser confessado, mas como? A consciência daquele que comete o pecado, a dor do ofendido, como disciplinar o irmão que pecou. Examinar-se a si mesmo, como e por quê. Irmão Sidney, o seu microfone está aberto, você pode fechar ele quando você for usar, você abre, por favor. Bom? Quando for usar, você pode abrir ele e falar tranquilo. Muito obrigado. Nossa introdução. Um tema de suma importância para ser conhecido e aplicado à vida da igreja. Perdoar para ser perdoado é um fator inegável que precisa ser exercido na prática. Reter o perdão é o mesmo que sofrer danos debaixo da graça. Pecados ocultos na igreja e fora dela. Não privilegia ninguém. Pelo contrário, a consciência não permite viver uma vida saudável com Deus e com o seu ofendido. Pecado de menos gravidades, como pensam alguns, não é tão grave. Lê do engano, esses também podem nos levar à condenação. A dor de pecar é a dor daquele que sofreu com o pecado do outro. O remédio para a cura da alma é liberar o perdão de coração sincero. Aqui é coração sincero. Só uma aqui. Muito bem. Perdoar e ser perdoado. Segundo Adams, diz que a igreja vem redescobrindo a importância do perdão e da restauração, mas, a meu ver, sem querer classificar todas, não vejo exatamente assim. O Adams diz que a igreja vem redescobrindo a importância do perdão. Eu não vejo bem assim, porque estudo sobre o perdão é coisa muito rara nas igrejas. Pelo menos, a meu ver, é assim. Para que nossos relacionamentos durem, precisamos aprender a exercer o perdão quando provocarmos ferida nos outros. Então, nossos relacionamentos, para que eles durem, nós precisamos aprender a exercer o perdão. E o perdão não é simplesmente você chegar, esquece aquilo que eu te fiz, tá bom? Não é assim. É muito diferente, nós vamos ver na sequência da aula. E quando os outros causam feridas em nós, então, existem dois tipos de gravidade. Aquela ferida que eu provoco no irmão e a ferida que o irmão provoca em mim. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13, nós já lemos, né? Nós temos que nos revestir como eleitos de Deus, santos e amados de entranha de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então, o servo de Deus ele tem que ter misericórdia, ser bondoso, ser humilde,
ser manso e longânime, ou seja, ele tem que ser paciencioso para suportar as ofensas dos outros. Então nós temos que nos suportar uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Essa questão de suportar um ao outro parece um pouco complexo, porque às vezes tem irmão com deficiência, às vezes tem irmão que precisa de mais atenção, às vezes tem aquele irmão assim, um pouco explosivo, um pouco agressivo. Então tem certas horas que nós precisamos suportar os irmãos que são mais fracos, os irmãos que têm alguma dificuldade, e saber lidar com a situação. Porque se a gente for lidar só com as pessoas que não nos causam problema, esse não é o verdadeiro pastorado. O pastorado tem as ovelhas com problemas e as ovelhas que têm menos problemas. Agora, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Nós vemos alguns casos na televisão de pessoas que sofreram alguma tragédia, algum sofrimento, tipo um estupro na família, e nós ouvimos a pessoa dizer assim: eu morro, mas não perdoo. Só que antes dessa pessoa morrer, ela já começa a morrer espiritualmente, porque ela não vai ter paz na sua alma. Quem retém o perdão não tem paz na alma. No entanto, não devemos somente perdoar, é preciso que também sejamos perdoados. Essa é uma das características de um bom servo de Deus, perdoar e ser perdoado. Às vezes nós perdoamos uma pessoa, ela fala assim: você me perdoa, mas eu não te perdoo. Eu não gosto mais de você, eu não me simpatizo mais com você. Quando acontecer isso, você fez a sua parte. Você disse para ela que você pediu perdão, ou para ele. Se as pessoas não te perdoar, então com Deus você fez a sua parte. Do outro lado, o ofendido, se ele não te perdoar, então ele vai saber com Deus. Então, nós fizemos a nossa parte. Acontecer casos assim. Todo pecado é passível de condenação se o mesmo não for confessado. E como deve ser confessado? Para que sejam apagadas as culpas de ambos. Então, todo pecado é passível de condenação. E não existe gravidade de pecado. Um pecado maior, um pecado menor, nós vamos ver isso daí. Todo pecado é pecado. Só que existe o pecado para a morte, esse a gente vê depois. Então só tem um que é o pecado para a morte. Os outros têm condição da gente se livrar deles e ser perdoado por Deus. Então há pecado de grau leve, simples, grave e pecado imperdoável, como eu já estava falando. Porém, Deus não leva em consideração a intensidade do pecado, porque pecado é pecado. Se eu te ofender e essa ofensa for um pecado, ele é tão grave como se eu esbofetear você, a mesma coisa. Se eu disser uma palavra que te magoou você, e essa palavra ela gera em torno de um pecado, então tanto palavra como agressão física, o peso é o mesmo. Então se a pessoa ele leva uma surra, ele se machuca de tanto apanhar, a pessoa que fez isso cometeu um pecado grave. Agora, se a pessoa falar alguma coisa contra a pessoa, então as palavras também são passíveis de pecado. Os dois são condenados se não buscar o perdão de Deus. Então, vamos tratar especificamente de dois pecados de grande intensidade, destruidores com grande potencial, porque ambos envolvem família, sentimentos, honra, sem contar que também fere o código de ética com Deus e conosco. Por enquanto consideraremos os dois, mas os outros tipos de pecados poderemos tratar com a mesma consideração e respeito. Nós vamos falar de dois pecados hoje, pecados muito sérios, e ele está em todo lugar também. Está dentro da igreja, está fora da igreja, pecados muito sérios. Nesse triângulo, nós vemos aqui essa ilustração. Nós temos um triângulo, Deus fica na base do triângulo, e aqui embaixo, na base do triângulo, do lado esquerdo eu tenho o ofensor, e do lado direito eu tenho o ofendido. O que acontece? Você vê que uma seta do ofensor aponta para Deus, então essa seta significa que eu me dirijo a Deus, e Deus se dirige a mim na questão do perdão. Então o ofensor, essa seta, ele pede perdão para Deus, aí a seta retorna de novo para o ofensor, tipo assim, Deus respondendo e Deus ouvindo o pedido de perdão. Assim acontece com o ofendido também, a mesma seta. Olha. O ofendido, então o ofensor aqui embaixo,
A seta vai para a esquerda, ele pede perdão. Agora ele pediu perdão para Deus, agora o ofensor pede perdão para o ofendido, e o ofendido faz a mesma coisa. Ele devolve. Então a seta aponta para os dois lados. E o ofendido também, ele pede perdão para Deus, e Deus então responde. Então acontece o quê? Então nesse processo desse triângulo, vai haver o arrependimento de ambas as partes, porque se ofenderam, e desse arrependimento vem a reconciliação. Então, se você peca contra o seu irmão, e você não se arrepende do seu pecado, então não tem reconciliação. Então os dois estão em falta. Então o que acontece? Você pede perdão a Deus, pede perdão à pessoa que você ofendeu, ele também pede perdão para você, para Deus. Então nesse ciclo desse triângulo, então você vai encontrar o arrependimento em ambos os corações. Então Deus depois faz a reconciliação dos dois. Isso aconteceu no casal. Tem uma divergência com o casal. Se eles não se arrependerem do pecado, ou então o ofensor não se arrepender do pecado, então não tem reconciliação. Então os dois não têm chance de perdão, porque estão em inimizade diante de Deus. Amor e amizade florescem quando as pessoas são honestas e se respeitam mutuamente. Então você vê que tem uma mão, duas mãos aí, ligada por um dedo. Você vê que os dedos estão bem entrelaçados assim, tem uma união aí. Olha, é uma união que parece estável, mas estão unidos aí. Se esses dois dedos se desvencilhar um do outro, então há um rompimento aí. Mas como as amizades florescem quando as pessoas são honestas, então essas duas pessoas são honestas, além de elas serem honestas, elas se respeitam mutuamente. Aqui o homem respeita a mulher e a mulher respeita o marido. Então eles estão ligados os dois. Se eles se separar um dedo do outro, então você percebe que essa ligação, você não vê a ligação de corpo inteiro. Então você vê os dois dedos ligados, então essa é a ligação normal. O princípio da ligação, então eles são pessoas honestas e se respeitam mutuamente. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem casais que não se respeitam. Tem casal que ofende, a esposa ofende o marido, chama ele de apelido, faz brincadeira de mau gosto com ele, e ele também faz brincadeira de mau gosto com ela. Você sabe o que acontece com essas brincadeiras de mau gosto no casamento? Pode surgir aí um pecado gravíssimo. Tipo assim, as mulheres têm o costume de brincar assim, meu marido é muito fraco, meu marido não está com nada, meu marido agora não é mais igual antes. Então, o que acontece? O marido ouvindo isso, o diabo, então, sabendo dessa conversa, vai colocar uma terceira pessoa no caminho. Aí o marido, para provar para a esposa que ele é uma pessoa normal, que ele é uma pessoa vigorosa, como sempre foi, ele vai se jogar nos braços da amante, e a amante vai falar assim, não, você é uma pessoa excepcional, você é uma pessoa fora de série. Então, vocês que são casados, aqui a gente tem pouca gente, mas você está ouvindo aqui, você transmite para a igreja. Casais que não se respeitam mutuamente, que a mulher fala, você agora não está com nada, você agora não é igual antes. E ele fala a mesma coisa, você também, você esfriou muito, você não era assim. Se surgir uma terceira pessoa, aquela pessoa não vai provar para você, mas vai provar para o amante que ela é muito bem, que ela está muito bem, e o homem vai fazer a mesma coisa. O adultério começa por aí. Então a culpa do adultério está no casal que não se respeitam mutuamente. Não é porque a mulher esfriou, porque a mulher agora não é nada disso. Às vezes uma brincadeira de mau gosto, então o casal se vinga um do outro, o inimigo faz com que você se vingue dela e ela de você também. Aí nessa terceira pessoa ele vai se jogar no braço da pessoa e ela vai falar assim, não, você é uma pessoa maravilhosa. Então ele se sente o herói no braço da outra e a outra também se sente o herói no braço do outro. Olha a esposa indo embora. Pastor Érica, bem-vindo em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém, Serginho. A paz do Senhor para todos. Amém, Deus abençoe bem, em nome de Jesus. Então nós vamos tratar aqui nesse caso agora. Amém, querida. Amém, Serginho, Deus abençoe. Então nós vamos tratar aqui agora do adultério. Olha só para você ver quanto adultério tem aqui, né? Tem adultério de todo jeito, tem adultério até de cabeça para baixo aqui, ó. Adultério colorido, ó. Tá vendo? Como que adultério é legal, ó. Adultério colorido. Você pode escolher uma cor, você só pode escolher uma cor, mas você não pode viver essa cor do adultério.
Então você vê, ele é colorido, ele aparece assim todo bonito, e tem o adultério assim bem equilibrado, tem o adultério de cabeça para baixo, então tem vários tipos de adultério aqui. Mas a gente não pode participar de nenhum deles. Todo adultério tem uma aliança quebrada e uma aliança inteira, e um coração partido. Alguém pode descrever para mim o que significa isso que eu escrevi aí? Como que você vê uma aliança inteira e um coração quebrado, um coração partido? Não teria que ter duas alianças aí? Por que uma aliança está inteira e o coração está partido? E a outra aliança? E houve uma separação aí, né? Porque se não tá as duas alianças junto, é porque houve uma mágoa que ofendeu uma das pessoas, ou talvez até as duas, e houve uma separação. Então, no adultério sempre vai haver uma aliança inteira e um coração partido. E a aliança partida vai ser daquele que cometeu o adultério. Os irmãos entenderam? Essa aliança inteira, vamos colocar um casal aqui então para a gente exemplificar melhor. Essa aliança, esse coração, é de uma mulher. Então você percebe que ela é fiel ao marido e a sua aliança está inteira. Porém, o adultério partiu o coração dela. Então, o adultério tem duas alianças. Uma aliança inteira daquela pessoa que sofreu a pena do adultério e a pessoa que cometeu o adultério, a sua aliança está rachada. A sua aliança está partida. Então, a aliança do que cometeu o adultério sempre vai ser uma aliança partida. E a pessoa que recebeu a pena do adultério, que sofre agora as consequências do marido, no caso, então ela vai ter uma aliança inteira, porque ela foi fiel com ele, porém o seu coração agora está partido. Oi. Aí podia ser também duas alianças quebradas, né? Uma com a esposa e uma com Deus. Exatamente, bem lembrado. Eu esqueci desse detalhe. A primeira quebra de aliança que o adultério provoca é a quebra da aliança com Deus, porque o casamento, ele é um casamento honrado por Deus. Então o casamento é uma honra diante de Deus. Quando a pessoa comete um adultério, a primeira aliança que ele quebra, bem lembrado, é a aliança com Deus. Porque o casamento é uma aliança com Deus, porque nessa aliança nós vamos gerar filhos que são herança do Senhor. Então a primeira aliança quebrada é com Deus, a segunda aliança quebrada é a minha que cometeu o adultério, e a aliança da minha esposa, que sofreu o adultério, a dela continua inteira. Ela está fiel com Deus ainda. Agora, a pessoa ofensor não. O adúltero, então, ele tem a aliança partida. Muito bem. O dicionário online, Merriam-Webster, define adultério como relação sexual voluntária entre um homem casado com alguém que não seja sua esposa, ou entre uma mulher casada e alguém que não seja seu marido. Também com pessoas do mesmo sexo. Adultério envolve a pedofilia, bem como tipos de relações ilícitas. O adultério também é conhecido como infidelidade a Deus e ao cônjuge. O adultério também é um gravíssimo pecado contra Deus. Então, o adultério não é apenas um pecado contra o cônjuge, contra a esposa, contra o marido, mas um ataque à santidade do casamento, à santidade do próprio corpo e uma conduta que pode causar estrago na vida do cônjuge, filhos, parentes e muitas pessoas. Então você percebe que quando você quebra a aliança com Deus no adultério, então você está perdendo, você foi ofendido, atacado na sua santidade e o seu próprio corpo. Então há uma prostituição do corpo, então automaticamente a pessoa perde a santidade. Só que o adúltero, quando ele é um cristão, ele pede perdão, ele continua vivendo normal. E às vezes ele torna-se reincidente no problema, ele começa a ser reincidente, ele vai pedindo perdão e vai continuar na prática do pecado. Então é aquele falso perdão que eu recebi de Deus, mas eu continuo na prostituição, eu continuo no adultério. Então eu não fui perdoado e nem me sinto perdoado, por quê? Porque eu prossigo no mesmo delito. Isso aí não é comum, mas acontece muito.
advertência na Bíblia quanto ao adultério. O homem que adulterar com a mulher do outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será morto. Tanto adúltero como adúltera. Se essa lei valesse hoje, ia ter um pingo de gente no planeta aí, porque ainda bem que a lei passou, o Antigo Testamento, mas se fosse morrer os adúlteros hoje, tanto dentro da igreja como fora, ia ser um desfalque muito grande. Porque esse pecado, além dele estar encoberto, tem muita gente praticando adultério nessa terra aqui. Agora, em Levítico, capítulo 20, versículo 10, fala a mesma coisa. Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos terão praticado abominação. Certamente serão mortos e o seu sangue será sobre eles. Sobre eles. Agora, então você percebe que o adultério não é só homem com mulher. O adultério também é homem com homem. Mas hoje está sendo banalizado as uniões, então já não é mais pecado o adultério. E o contato físico entre dois homens também não é pecado. Mas a Bíblia continua viva, continua a mesma coisa, ela é atual e é condenável sim. Então não pode deitar um homem com homem e nem um homem com outra mulher que não seja sua esposa. Então aí é o adultério. Agora, em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 11, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aí tem uma pergunta. Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, aqueles que adoram imagens de escultura. Aliás, uma religião que adora muitas imagens de escultura, imagem de barro, de madeira, de ouro, de prata, eles dizem assim, não, eu tenho uma imagem na minha casa, mas eu não adoro. Essa imagem fica ali só para eu lembrar de que parecia a mãe de Deus, ela fica ali na minha sala, no meu quarto, mas eu não adoro. Mas a Bíblia diz que a gente não pode fazer para nós uma imagem, muito menos adorar. Então, e nem os adúlteros. Então, os devassos, quer dizer, os promíscuos, os idólatras e os adúlteros, nem os efeminados. Então, olha só, você é homem ou você é mulher. Você não pode ser uma pessoa que você não é. Os efeminados e nem os sodomitas. Quem são os sodomitas? Aqueles que praticam relações sexuais ilícitas de várias formas. Então é uma pornografia muito, muito avançada isso aí. Também é pecado também. Nem os ladrões, nem os avarentos, pessoas que têm dinheiro, mas fecham a mão, não ajuda ninguém, não participa de ninguém, o dinheiro é só dele, então os avarentos também. Nem os bêbados. Sabe aquela pessoa que bebe, está sempre bêbado? Ah, não, eu bebo aqui, mas o dinheiro é meu, o dinheiro é seu. Mas é um pecado e você não entra também no reino dos céus. Nem os maldizentes. Já viu aquela pessoa que está vive xingando, reclamando de tudo, maldizendo tudo? Ah, esse Brasil não presta, não sei o quê. Os maldizentes também não herdarão o reino dos céus. Nem os roubadores. Quem são os roubadores? Lembra? Pega milhões aqui, pega milhões ali, pode pegar. Aí depois que morrer, o dinheiro fica aqui e você será condenado. Nem os roubadores herdarão o reino dos céus, ou seja, não vai herdar o reino dos céus. E tais fosse algum de vós. Então, Paulo está falando que nós somos um desses. Mas agora nós somos lavados, fomos santificados, fomos justificados em nome do Senhor Jesus, Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Então, tudo isso de nós já fomos. Adúlteros, roubadores, até mesmo efeminados, tudo isso de nós já fomos. Mas agora não podemos ser mais. Ah, mas eu pequei, mas olha... Não, agora não pode mais. Se você cometer um desses delitos, seja você crente ou não, cristão ou não, é passível de condenação e não herda o reino dos céus. Uma alma aflita e sem paz. Os irmãos querem falar alguma coisa? Quando quiser falar, só me interromper, tá bom? Só pedir a palavra que eu passo para os irmãos. Pois sim. Na realidade, o adultério é a mudança de tudo aquilo que está certo também, né? Porque, vamos supor, se a gente mudar um contrato, a gente adulterou. Então, é a mudança daquilo que foi estabelecido. Deus estabeleceu as regras e aquele que sai dessas regras, ele adultera, seja lá no que for. Exatamente. Nós estamos usando assim a parte sexual. Certo. Mas existe adulteração de
em vários outros sentidos e de várias outras coisas. Exatamente. Né? Vamos supor, se eu mudar a palavra de Deus, eu estou adulterando a palavra de Deus. Eu estou fazendo uma mudança que não é correta. Exatamente. Tipo, adulterar a gasolina, colocar mais água do que o normal. Água não, desculpa, colocar mais água do que o normal. Então isso também é um adultério. Você está adulterando o produto original. A gente está saindo das normas que são corretas. Exatamente. Né? Então a gente está desviando para o adultério, seja lá qual Exatamente. for. O mais comum que o pessoal usa seria o adultério sexual, na realidade, né? Mas nós estamos tratando aqui especificamente desse pecado, né? Se a gente for entrar nos adultérios de combustível, adultério assim, das leis. Mas na Bíblia, todo aquele que acrescenta ou tira alguma coisa, na realidade ele está adulterando contra a Bíblia. Exatamente. Muito bem. Né? Muito obrigado pela consideração da irmã. Pastor irmão Josias, bem-vindo em nome de Jesus. Agora, no Salmo 51, versículo 1 e o 4, nós temos aqui então o subtítulo, uma alma aflita e sem paz. Amém, pastor. Em nome de Jesus. Querendo participar, é só abrir o microfone e fica à vontade para perguntar e participar. Pastor irmão Adriano, bem-vindo em nome de Jesus. O salmista Davi, no Salmo 51, versículo 1 ao 4, ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares, inculpável em julgares. Então, o salmista Davi, ele está pedindo socorro para Deus aqui, devido ao seu pecado. Então ele fala que ele pecou, olha só, primeiramente pequei contra ti. Tão somente contra ti. Mas só que o pecado dele, quando ele peca com Batseba, ele pecou contra ela. Mas aquele reclama que pecou perante ti. Então ele leva o seu adultério além das consequências humanas normais. Lógico que humanamente ele pecou, mas ele se justifica diante de Deus que ele precisa ser curado, porque a sua alma está impaciente. Então no Salmo 32, versículo 1 ao 4, ele escreve agora como uma pessoa perdoada e diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Então você percebe que no Salmo 51, ele pede para Deus ter misericórdia dele. Ele pede para que Deus considere a sua culpa e o perdoe. E no Salmo 34, a gente vê o Salmo fora de ordem, mas não tem problema. No Salmo 34, ele já é uma pessoa perdoada. Ele já é uma alma em paz agora porque ele tirou o peso do pecado. Se acontece um pecado grave em nossas vidas, um pecado que mancha nossas vestes, enquanto aquele pecado ele estiver escondido em nós, escondido da igreja, escondido de Deus, escondido de todo mundo, nós vamos viver essa infelicidade e nós não vamos ter paz. A nossa consciência não nos deixa ter paz. Então o pecado adultério ele arrebenta com a gente, por quê? Porque você fica mal com Deus, com a família, porque a família não sabe, então a sua consciência começa a doer, mas tem gente que a consciência não dói, mas vai chegar uma hora que vai pesar sobre ele. Então nós vemos as duas consequências do pecado de Davi aqui. Perdão dentro do conceito bíblico. O Senhor Jesus tratou com muita seriedade sobre a causa do perdão. Em Mateus 18, versículo 15, 21 e 22, ora, se o teu irmão pecar, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganhos o teu irmão. Então Pedro, aproximando-se,
dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu hei de perdoar? Até 7, respondeu Jesus. Não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Lembra que Paulo escreveu que nós temos que ser pacientes, longânimo, suportar os irmãos? Então, se o irmão pecar contra você até 490 vezes, você tem que perdoar 490 vezes. Mas tem irmão que às vezes peca contra nós 3 vezes, a gente já fica bravo já, a gente já fica chateado. Puxa vida, esse irmão, já 3 vezes que eu perdoei, pecou de novo. Então, se ele pecou 3 vezes, então ele tem 487 vezes para pecar ainda. Por que Jesus colocou uma proporção tão grande assim? Porque ninguém vai pecar tantas vezes assim. Ou seja, então o perdão não é só uma vez. O irmão pode pecar várias vezes e nós temos que perdoar. Agora, tem cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mas mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia e 7 vezes vier ter contigo dizendo: arrependo-me, tu lhes perdoarás. Disseram então os apóstolos: Senhor, aumenta-nos a fé. O que os apóstolos estão querendo dizer aqui? Que se a pessoa pecar várias vezes contra ti, você tem que ter paciência para perdoar. Agora, essa paciência está ligada à nossa fé. Quando eu tenho fé em Deus, que eu tenho que ter fé para suportar essas ofensas, então pela fé também eu consigo perdoar. Eu creio que pela fé Deus vai me dar condições de paciência para eu lidar com essa questão do irmão. Agora, pessoas que querem se livrar logo do pecador, quer excluir da igreja assim, de uma hora para outra, no primeiro momento já dá uma punição severa para ele. A Bíblia não fala assim. Nós vamos ver a questão do pecado dentro da igreja e como que a igreja procede no processo para tratar com o pecador dentro da igreja. Nós vamos ver mais para frente um pouco. O perdão sincero realiza uma grande coisa. Ele retira a culpa dos nossos ombros e dos outros. Pastor irmão Elias, bem-vindo em nome de Jesus. Ele retira a culpa dos nossos ombros e dos outros, gerando entre os ofendidos a reconciliação. Então, quando o perdão é sincero, eu peço perdão para a pessoa e a pessoa ofendida, ela se reconcilia comigo. Então, aí Deus trabalha no perdão dos dois. Então, né, nesse trabalhar de Deus, então nós somos perdoados. Mas quando há resistência da parte daquele que se ofendeu e não libera o perdão, então não há reconciliação. Então você está irreconciliado com o seu irmão. Agora pergunta para mim se você pode tomar ceia nessas condições. Se o irmão está em inimizade com você, você tem que tratar dessa questão aí. Ou então, você tem que ir para o processo eclesiástico, então, da disciplina. Então a gente vai ver isso depois também. Porém, se interiormente não estamos dispostos a perdoar nosso irmão, também não podemos esperar o perdão do nosso Pai. Então, se eu não estou disposto a perdoar o meu irmão, não vou perdoar eu não vou perdoar essa pessoa não, porque ele não merece perdão. Eu não vou perdoar. Então, enquanto eu reter o perdão, Deus também reteu o perdão contra mim, e a minha vida só vai ficar cada vez mais difícil. A intenção de um coração sincero. Convém lembrar que o perdão não é uma opção, mas uma condição única e insubstituível de suma importância para a comunhão com o Pai Celestial e com o nosso próximo. Portanto, perdoar é uma ordem soberana de Deus. Também não podemos ficar levantando hipótese de como perdoar, a quem perdoar, quando perdoar e quantas vezes. Na realidade, o perdão é uma das grandes necessidades do homem. Sem perdão, então, nós estamos condenados. Nós vamos passar uma eternidade condenados por falta de perdão. O perdão dá a condição do homem de passar a eternidade nos céus, com Deus desfrutando os eternos frutos da justiça de Cristo. Então, Cristo é a porta, e o perdão é como uma chave que nos ajuda a abrir as portas dos céus. Então, olha só. Eu confessei a Cristo como meu Salvador, passei pelo batismo, eu estou integrado ao corpo de Cristo, mas na nossa caminhada cristã tem esse detalhe aí. Os pecados vão surgir
Eu tenho que saber lidar com eles e me livrar de todos eles. Porque se ficar algum e Cristo voltar no arrebatamento, aí você fica e o seu pecado fica também. Tudo bem? O perdão faz parte da personalidade cristã. O apóstolo Paulo escreveu uma grande exortação aos cristãos de Éfeso. Toda amargura, e cólera, ira, e gritaria, e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. Antes sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Será que tem crente com essas qualidades na igreja? Crente amargurado, crente colérico, nervoso, qualquer coisa ele já explode. Ah, não vou mais no culto não, chega, não quero mais saber não. Será que não tem crente que só fica gritando só? O vizinho fala, nossa, mas o que acontece com esse crente aí que só vive gritando só, tudo na base do grito. Vem, dá um café aí! Grita com os filhos, grita com a esposa. Então Paulo está falando que essas qualidades com o cristão não fica bem. Então nós temos que ser manso, calmo e tomar cuidado com certos detalhes. Os vizinhos estão sempre de olho e de ouvirem o que nós fazemos e ouvindo o que nós falamos. Então, obviamente, o apóstolo Paulo está falando dos servos de Deus descontrolados, nervosos, agitados, que favorecem os acúmulos de pecado. Então, ser crente, nós temos que ser manso, humilde de coração, então nós encontraremos descanso para nossas almas. Então, a bondade é uma das virtudes de Deus e ela deve fazer parte da nossa vida, principalmente por termos sido perdoados de uma dívida extremamente grande e impagável. Então, o primeiro perdão que Deus deu para nós foi o perdão da salvação. Então, agora eu tenho que saber perdoar também. Muito bem. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então, nós terminamos aqui a parte da questão do adultério. Nós vamos entrar em outra parte agora. Mas eu não sei se vocês vão querer debater comigo. E eu vou te perguntar. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou falar a você, sujeito indeterminado. Você pratica o adultério e a sua esposa não fica sabendo. Aí você pede perdão para Deus e está tudo bem. Não está tudo bem. Você tem que pedir perdão para Deus e para sua esposa. E como que você vai fazer? Você vai dizer para ela, bem, eu pequei contra Deus e pequei contra ti. Ela vai falar assim, então conta o que você fez. Eu quero saber o que você fez, porque se você pecou contra Deus e contra mim, não deve ser coisa pequena. Você deve ter feito alguma coisa e eu quero saber. Qual é a sua resposta? Como que você agiria nesse caso? Você detalharia para ela o seu pecado? Ou você diria para ela, olha, eu pequei contra Deus, contra os céus, contra a igreja, contra você, contra mim, contra tudo. Mas não convém eu te dizer no que eu errei. Eu só estou te pedindo perdão porque eu feri o coração de Deus e o seu. Você me perdoa? Então eu quero saber dos irmãos, o que você faria nessa situação? Você detalhava para ela, olha, eu adulterei com a Cida, né? Eu me adulterei com a Cida, eu vou te contar. Ou você não falava que você adulterou com a Cida e você não se explica. Está correta essa atitude? Você faria assim? Ou como que você faria? É lógico, eu não estou falando que você que já tem experiência de ter passado para adultério, seria melhor ainda. Falar, pastor, você não precisa falar, eu tenho uma experiência que eu passei, não precisa falar. Mas se você passasse por uma situação dessa, como você agiria? Ou se você fosse aconselhar uma ovelha do seu rebanho, um amigo, você fala, olha, você deve fazer assim. Aí você explicaria para ele. Porque provavelmente você nunca vai passar uma situação dessa para você ter que confessar. Mas como você aconselharia seu amigo, ou se um dia você praticasse um adultério, como você agiria diante da sua esposa, ou a esposa diante do marido? Em rápidas palavras, não precisa estender muito não, tá bom?
Aí fica difícil, porque é assim, se você pede perdão a Deus, mas aí você vai machucar, até aí, até você não falar nada, já que ela não sabia, ela não está ferida. Mas se você vai lá e fala, aí com certeza ela vai ficar totalmente ferida. Certo. Aí será que não era melhor pedir perdão para Deus e de repente sossegar o facho e não repetir mais a Não. situação? Se a irmã prestou bem atenção nas 3 aulas que nós tivemos, e hoje, nós já falamos umas 2 vezes. Você vai ter que chegar no teu irmão. Lembra do triângulo agora há pouco que eu passei? Eu peço perdão para Deus, peço perdão para o meu irmão, e meu irmão aí faz aquele ciclo ali, no triângulo. Até que nós sejamos perdoados, nós estamos arrependidos, eu estou arrependido do mal que eu fiz para você, eu quero me reconciliar com você, você me perdoa? Ele fala sim. Então, pede perdão para Deus, está feita a reconciliação. Mas a pergunta foi, você diria para sua esposa, cometi um adultério, você diria assim, olha, eu pequei grave, sabe? Pequei muito, olha, eu me machuquei. Mas ela vai ficar pensando, o que será que você fez? Aí é ela e Deus. Ou você contaria, olha, eu adulterei com uma pessoa da igreja. Aquela pessoa, justamente aquela pessoa é amiga dela. Você faria isso? Bom, então nós vamos tocar o assunto. Se um dia surgir na sua igreja um assunto assim, você não terá condições de aconselhar, porque nós vamos entrar num consenso aqui. Então, professor, professor, da seguinte maneira, né? A situação, ela é muito complexa e difícil, porém, já que a pessoa está na chuva, agora tem que se molhar. Eu faria uma viagem, né? E quando a gente estiver na viagem, passeando num parque ou, sei lá, num resort, aí eu explicava Muito para ela o bem. que aconteceu, né? Ou Quer dizer que na vice-versa. viagem, então, o coração dela está feliz. E infeliz da situação tem sua Isso, reação, então né? quer dizer que numa viagem, o coração dela está feliz, aí você estraga a viagem, acaba com vamos voltar para casa, não quero mais ficar aqui não. Aí você tinha 7 dias para ficar, você conta no sexto dia, ou então, porque aí você vai estragar a viagem, vai causar um transtorno no coração dela, vai ficar mais irada ainda, porque você fez uma viagem só para contar esse mal para ela. E a situação é muito grave, irmãos. Eu consultei hoje uma pessoa a respeito desse assunto, eu tenho aqui uma indicação para falar. Pastor Expedito. Então, dentro dessa questão aí, eu vejo assim, que existe uma necessidade de confessar. A Bíblia fala que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Dentro dessa questão de traição, para que esse casal ele venha ter paz, porque isso não é uma coisa que vai ficar escondida. Mais cedo ou mais tarde, isso vai vir à tona. Não é uma coisa que você consegue esconder por 10, 15 dias, um ano, mas um dia aquilo aparece. Então, o melhor caminho ainda é confessar, conversar e tentar chegar a um entendimento. Por quê? Por mais que a pessoa ela errou, por mais que a pessoa ela tenha errado, ela tem uma culpa diante de Deus, ela tem a culpa diante de Deus e também com o seu cônjuge, né? O melhor caminho sempre foi a verdade. Assumir as consequências. Davi falou para Salomão, Salomão, teme a Deus e seja homem. Então a pessoa foi homem suficiente para poder aprontar, também tem que ser homem suficiente para poder se colocar na posição e assumir as consequências do erro. Embora que Deus perdoa, mas as consequências do ato a pessoa vai colher. Então ela precisa ter, nesse momento, eu vejo assim, um equilíbrio emocional.
para poder suportar as adversidades e manter a sua convicção em Deus, leitura da palavra de Deus e também oração, né? Mas faz necessário essa pessoa ela conversar com seu cônjuge e falar para ela o que aconteceu, porque foi uma quebra de aliança. Mas aí não precisa saber. Mas Deus já sabe. E Deus não deixa nada impune. Deus não deixa nada escondido. Então, o mais certo, né, é a pessoa assumir as consequências. O que eu vejo hoje é que na maioria das igrejas, as pessoas elas estão muito apegadas a cargo, à função, ao status. Então, por isso, eles não confessam. Levam a vida espiritual raquítica. E Deus vai dando corda, né? Vai dando corda. Mas chega uma hora que aquela situação fica insustentável. E aí, por isso que vem o dano. O dano fica maior porque foi necessário Deus apontar. Foi necessário Deus levantar alguém e falar. Porque essa pessoa não teve a hombridade de confessar o pecado. E buscar o aconselhamento, né? Então, uma explicação muito boa, parabéns pela explicação. Também o pastor tem que explicar direito, né? Meus queridos, nós vamos então, daqui a pouco vai encerrar, nós temos aqui uns 5 minutos de aula. Essa questão, ela fica então assim. Tem pontos divergentes aqui, eu penso assim, o pastor pensa do outro jeito, o irmão dele pensa do outro jeito. Vocês se lembram, nós acabamos de ler, quando o salmista Davi falou assim, contra ti somente pequei. Ele estava falando do pecado de Batseba. Quando o filho pródigo chega para o pai, ele fala assim, pequei contra os céus e perante ti. Ele não chegou falando assim, olha pai, eu tive prostituta, eu me prostituí. Ele não deu detalhe do seu pecado. Agora, Deus reconhece o meu coração. Do fato de eu me arrepender, olha só, do meu arrependimento, eu peço perdão para Deus, Deus me perdoa, agora eu preciso, como nós vimos ali no triângulo, preciso reconciliar com a pessoa. Agora, a pessoa já passou esse processo ruim, Deus já me perdoa, agora eu estou sujeito a arrebentar meu casamento sem necessidade de eu chegar para uma olha, eu peguei contra fulano de tal. Só vai piorar. Só vai piorar. Aí tem mais ainda. Se você praticou um sexo com a sua cunhada, como você vai falar para a sua esposa que você praticou um sexo com a sua cunhada, com a irmã da sua esposa? Ela vai te matar. Onde já se viu a minha irmã? Você adulterou com a minha irmã? Então, olha só. Aí você chegou e falou assim, olha, eu quero confessar que eu pequei diante de Deus, pequei diante de ti, manchei as minhas vestes. O que você fez? Ela vai pensar que você se tornou homossexual, ela vai pensar que você está usando droga, ela vai pensar um monte de coisa. De Deus. Aí você fala assim, não convém dar detalhes do meu pecado, porque eu só quero que você me perdoe. Se você não me perdoar, não, paciência, então. Você vai me deixar, mas vai fazer o quê? Porque se você adulterou com a sua cunhada, ou então a sua esposa adulterou com seu irmão, aquele negrão bonitão lá, o coelhão lá, você adulterou com ele, o que você vai falar para ela? Onde já se viu você adulterar com meu irmão? Então como você vai confessar? Tem caso de adultério dentro da família, pai com o próprio filho. Como que o pai vai falar assim, minha esposa, eu pequei contra a nossa filha, eu adulterei com a minha filha, eu possuí a minha filha, a nossa filha. Como você vai... Então, irmãos, como diz o irmão hoje, um grande pastor que eu conversei com ele, falou assim, olha, Deus não está interessado que você vá detalhar a sua vida. Simplesmente você fala para a pessoa, olha, eu pequei, você me perdoa, o que você fez? Olha, é entre eu e Deus. Pronto. Porque ela sabe que você está pedindo perdão. Agora, agora, quando eu adultero contra a minha esposa, não é fácil. Olha, eu pequei com a irmã da igreja, tudo bem. Olha, eu pequei contra... Eu tive adultério com a sua irmã. O quê? Com duas irmãs, mas logo duas. Como você vai explicar? Você vai acabar com o seu casamento, a sua irmã, se é casada, vai acabar o casamento dela, o marido talvez... Irmão, vai virar um inferno, quer dizer... Então esse perdão vai gerar condenações em todo mundo.
Os irmãos perceberam a gravidade? Agora eu chego lá, não, eu vou te... Um dia, acho que uns 7 casais de adultério dentro da igreja, eles falaram assim, vamos, nossa, eles faziam troca de casais entre eles, falaram assim, olha, eu não aguento mais esse pecado, vamos fazer o seguinte, o que vocês acham? Vamos deixar o pecado, vamos confessar para o pastor, para ele nos ajudar? Aí o casal foi confessar para o pastor. Foram 7 casais lá, inclusive 7, né? Falou, pastor, nós fazemos troca de casais, nós adulteramos, nós nos sujamos, o senhor nos perdoa? Ele falou assim, tudo bem, vocês estão arrependidos? Sim. Então vamos orar, aí fica entre nós. Sabe o que o pastor fez, irmão? Literalmente, não é historinha, não. No dia do culto, ele declarou 7 adúlteros na frente de todo mundo. Falou, tá vendo esses 7 casais aí? Estão tudo em adultério. Aí. Você percebeu a gravidade da situação? Então você chega e fala assim, olha bem, me perdoa. Mas o que você fez? Mas o que interessa você saber o que eu fiz? Me perdoa só. Então você é homossexual? Não importa. Então você virou travesti? Não importa. Então você adulterou com quem? Fala logo, senão eu te mato. Aí você vai fazer o quê? Olha, eu adulterei com seu irmão. Eu me prostituí com seu irmão. Pronto, aí a família do irmão. Gente do céu. Vai todo mundo para o inferno, porque talvez a pessoa não vai te perdoar. Aí não tem reconciliação. Então, o que a gente vai fazer? Então, nesse caso, a prudência e a sabedoria, ela tem que falar mais alto. Você não está omitindo. Para Deus, você já confessou. Deus fala assim, do seu pecado não me lembro mais. Desse adultério não me lembro mais. Você pecou com a sua cunhada. Deus fala assim, você tem um sexo com a sua cunhada, eu te perdoo. Você pediu, eu te perdoo. Que Deus perdoa todo mundo. Agora, Deus não vai falar para mim, vai lá e explica para ela tudo o que aconteceu. Porque o filho pródigo falou, pequei contra os céus perante ti. O pai falou assim, o que você fez, menino, com o meu dinheiro? O filho não falou nada. Davi, apesar que Deus sabia, ele lamentou que o pecado dele foi contra Deus e contra os céus. Ele não precisa explicar lá, eu saí com Batseba, aí foi bom, bem, você gostou dela? Gente, vai virar um inferno isso daí. Então vamos pensando bem, e depois você pode deixar nos comentários, eu vou postar esse vídeo aqui, essa videoaula no YouTube, lá você pode fazer um comentário lá de uma página lá e pode comentar o que você quiser. Tudo bem? Deixa eu ver quantos minutos ainda nos resta aqui. Só tem 1 minuto só. Então nós vamos fazer o seguinte, olha. Os irmãos me dão licença, eu vou encerrar essa sala então, nós vamos entrar na segunda, os irmãos que estão aí, você entra no segundo link, aí fica tudo certo, tá bom? Então eu vou encerrar essa gravação, os irmãos me dão licença.